Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar até vocês um estudo dos acontecimentos finais, tá? E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero ver umas passagens aqui no livro de Apocalipse, onde fala que Babilônia, né, será queimada a fogo. Conforme eu já falei no vídeo passado, meu, Babilônia hoje, meu, é um montão de ruína, pedra, né? Lá na terra do Iraque, tá? E será que essas profecias são para aquela montão de ruína, né? De pedra que existe lá no Iraque, né? Então, meus irmãos, aqui no livro de Apocalipse, vemos várias passagens aqui falando que a grande prostituta, né, Babilônia, será queimada. Meus irmãos, aqui no livro de Apocalipse, quando se fala Babilônia, está se referindo a Jerusalém, tá? Se você interpretar isso como Jerusalém, tudo bate, tudo confere. Como já disse, Babilônia hoje um montão de entulho, um montão de pedra. Uma cidade que foi destruída e já não existe mais. Como que Deus vai se vingar, destruir uma cidade que já está destruída, tá? Então se refere à cidade de Jerusalém. Então aqui nós vemos em Apocalipse 17, 16, que diz o seguinte, né? Eles a deixarão devastada e nua, comerão suas carnes dela e a queimarão a fogo. Veja o que fala, né? Que Babilônia será queimada a fogo, né? Apocalipse 17, 16, tá? Em Apocalipse 18, 8, também diz. Apocalipse 18, 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será queimada a fogo. Um só dia. Meus irmãos, que se refere à cidade de Jerusalém. Um só dia. Quer dizer, no dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Tá entendendo? Meus vídeos são tudo enumerados. No vídeo de número 43, se você for, você verá várias passagens falando que as nações de todo o mundo se ajuntarão para a peleja, para cercar toda a cidade de Israel, incluindo toda a terra de Israel, tá? Durante 42 meses de Apocalipse 11, verso 2, tá? Depois de 3 anos e meio do ataque, de cerco, virá o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Por isso que fala aqui, ó, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, né? A morte, pranto, e será queimada a fogo, tá? Se refere a Jerusalém, tá? Então, continuando outra passagem aqui, no 18, 9, né? Também fala, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ó, tá entendendo? E a outra passagem é 18, 18, que diz: então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade, né? Aqui, mano, em Apocalipse 17, 16, Apocalipse 18, 8, Apocalipse 18, 9 e Apocalipse 18, 18, fala que Babilônia será queimada, né? Então, se refere a Jerusalém, meus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora eu vou lá no Velho Testamento e vou encontrar várias passagens falando que Jerusalém será queimada. Não só Jerusalém, como toda a cidade de Israel. Tá entendendo? E não no ano 70 que só Jerusalém foi invadida lá. Tá entendendo? Então eu pego essas passagens aqui que fala, né? Que Babilônia será incendiada, mas se refere a Jerusalém. Eu posso comprovar porque eu vou lá no Velho Testamento e pego várias passagens falando. Jerusalém será incendiada, tá entendendo? E essa prostituta que fala o livro de Apocalipse aqui, tá entendendo? É Jerusalém
Essa prostituição se refere à prostituição espiritual, aquela prostituição em que o povo larga o seu Deus e começa a seguir ídolo, tá entendendo? E a passagem que mais fala claramente é Isaías 1:21, né? Que o profeta Isaías está falando para Jerusalém. Isaías 1:21, que diz: como se fez prostituta a cidade fiel. Tá entendendo? Se refere a Jerusalém. Como se fez. Jerusalém não é uma prostituta, ela fez o papel de uma prostituta. Porque no momento que ela largou seu Deus, começou a seguir, ela fez o papel de uma prostituta. Entendeu? Inclusive, acho que o próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar sobre essa prostituição de Jerusalém. Né? Que se refere à prostituição espiritual. Entendeu, meus irmãos? Agora, conforme nós vimos aqui no Apocalipse, várias passagens falando que Babilônia será incendiada. Porque está escrito aqui Babilônia. Mas, como já disse, se refere a Jerusalém. Será queimada. Não só Jerusalém, como todas as cidades de Israel. Porque lá no Velho Testamento agora vamos ver várias passagens falando que a cidade de Israel será, tá entendendo? Incendiada e destruída. Entendeu, meu irmão? E tem uma passagem muito importante, meu, falado pelo Senhor Jesus. Tá entendendo? O que acontece? Em Mateus 22:1, na parábola do Senhor Jesus, quando ele fala sobre a parábola das bodas, tá entendendo? Sabemos que o Senhor Jesus, meus irmãos, foi enviado para o povo de Israel. Então ele está falando para o povo de Israel. Entendeu, meu irmão? Então, nessa parábola que Jesus fala, né? Em que ele mandou seu servo convidar, né, o povo, mas o povo estava muito preocupado com seus afazeres, suas tarefas diárias, e não deram importância. E por fim mataram os profetas de Deus e por fim matou o Senhor Jesus, né? Aí no Mateus 22:7, aí Jesus resumiu: o rei, quer dizer Deus, né, ficou furioso e, enviando as suas tropas, os exércitos das nações, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Tá vendo? Parábola falado pelo Senhor Jesus, mano. Será que Jesus está se referindo que é no ataque de Roma no ano 70? Não, meu irmão, ali foi só Jerusalém, só Roma. Aqui será um ataque pelos exércitos de todas as nações. No vídeo 43, fala várias passagens que os exércitos, todo mundo vai se reunir para cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel, e depois de 3 anos e meio virá o ataque do Armagedão sobre o povo de Israel. O ataque final. Tá entendendo? Eis que vem como ladrão, porque o ataque acontecerá à noite, tá? Então vemos o Senhor Jesus aqui falando claramente, né, sobre a destruição de Jerusalém e que será incendiada, né? Aqui, ó, Mateus 22:2, o rei ficou furioso, enviando as suas tropas, os exércitos das nações, que estão lá no vídeo 43, exterminou aqueles assassinos, que os rebeldes de Israel serão destruídos, e incendiou sua cidade. Entendeu, mano? Falado pelo próprio Senhor Jesus. Entendeu, mano? Agora, meus irmãos, vamos lá no Velho Testamento ver as passagens que fala que a cidade de Israel será destruída, será incendiada. Agora, meus irmãos, eu estou no meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, pela editora Viseu, tá entendendo? Tá na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital, tá? Tá no capítulo 79. O que eu fiz? Eu fui lá na Bíblia, catei todas as passagens e coloquei aqui no capítulo 79. Jerusalém será queimada, tá? Então, meus irmãos, Isaías 29:6. Eu gostaria que os irmãos aí, meus irmãos, sempre no meu vídeo, pegassem um papel, uma caneta e anotando as passagens, tá entendendo? Depois conferem na sua Bíblia, tá entendendo? Então, Isaías 29:6. Do Senhor vem o castigo com trovões, com terremoto, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labareda de fogo devorador. Tá entendendo? Deu o ataque do Armagedão sobre o povo de Israel, tá, meu irmão? Jeremias 5:14. Eis que transformarei em fogo as minhas palavras, e farei desse povo a lenha, e o fogo os consumirá. Tá vendo?
Jeremias 5,14. Eis que transformarei em fogo as minhas palavras e farei deste povo, porque o profeta Jeremias está falando para o povo de Israel, né? E farei deste povo a lenha e o fogo o consumirá, tá? Ezequiel 5,4. Dali sairá um fogo que queimará todas as casas de Israel. Entendeu, meus irmãos? No ano 70, só Jerusalém foi atacada. Todas as casas de Israel. Todas, se fala as casas, porque será queimada a cidade. Entendeu, meus irmãos? Então, continuando. Ezequiel 23, 25. Quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Ezequiel 23, 25. Ezequiel 23, 47. A multidão, quer dizer, aqui não fala exército, tá? Mas é a multidão, quer dizer, os exércitos, né? As apedrejará e as golpeará com as suas espadas, matarão seus filhos e queimarão as suas casas. Se as casas serão queimadas, a cidade também será, incluindo Jerusalém, que fala lá em Apocalipse, né? Que Babilônia será queimada. Mas não só Jerusalém, mas toda a cidade de Israel. Tá entendendo? E em Mateus 22, 7 é a passagem que o Senhor Jesus falou. O rei, né, Deus, ficou furioso e enviando as suas tropas, né, exterminou aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. É uma profecia e o Senhor Jesus está falando de uma forma simbólica sobre o ataque do Armagedão sobre o povo de Israel. Desde o ano 2000, quando comecei a estudar a Bíblia, em casa, humanamente sozinho, Deus logo me deu sabedoria e entendimento, e logo entendi que essas passagens de Mateus 22, 7, o Senhor Jesus já está falando do ataque do Armagedão sobre o povo de Israel e profetizando a sua própria morte. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, conforme diz lá em Eclesiastes 2:26, Deus dá sabedoria a quem lhe agrada, tá? Deus dá sabedoria a quem lhe agrada. Tá entendendo? Mas logo também em Eclesiastes 9:16 fala o seguinte, que a sabedoria, o conhecimento do pobre é desprezado. Entendeu? Então, meu irmão, a pessoa simples, humilde, por mais que ela tenha conhecimento, por mais que ela sabe, mas ela é desprezada. Por quê? Aí não tem diploma na parede, tá entendendo? Não viaja para outros países, né? Não tem um cenário bonito, tá entendendo? Mas tudo isso é a sabedoria de Deus, mano. Tudo isso é a sabedoria de Deus. Isso não me entristece, isso é uma coisa que até me alegra o coração. Entendeu, meus irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido, tá entendendo? Que lá em Apocalipse 17, 16, 18, 8, 18, 9 e 18, quando fala que Babilônia será incendiada, se refere a Jerusalém, será incendiada e destruída no ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Amém, irmão? Espero que tenha entendido. Fique na paz, que Deus abençoe, tá?